Pessoal, eu acho que esse aí talvez seja o slide mais importante da aula de hoje. Se vocês saírem daqui com esse conceito, eu já fico muito feliz. Quantas vezes vocês já não se pegaram vendo colegas assim, ou mesmo vocês mesmos, tomando condutas baseadas em fração de ejeção? Ah, o paciente está chocado, tinha um eco prévio com uma fração de ejeção de 30%, liga o endobuta aí, né? Eu acho que todo mundo já deve ter passado por uma situação dessa ou visto uma situação dessa. Mas a gente tem que entender o que é a fração de ejeção, o que é que ela representa e o que é que forma a fração de ejeção. Essa figura eu acho extremamente ilustrativa. Na esquerda a gente tem um coração com fração de ejeção de 60%, no meio 45%, na direita o último 30%. Ou seja, uma fração de ejeção progressivamente pior da esquerda para a direita. Mas vejam que todos ejetam o mesmo volume sistólico. Por quê, pessoal? Porque a fração de ejeção ela é uma medida de acoplamento ventrículo arterial, pessoal. Ela é uma medida dependente de pré e pós-carga. Um paciente com uma fração de ejeção de 30 pode ejetar o mesmo volume sistólico que um paciente com fração de ejeção de 60, se a pós-carga dele estiver adequada, estiver reduzida, se o ventrículo estiver em acoplamento com a artéria, que no caso seria a aorta, né? Então, nunca mais se baseie em sua conduta por fração de ejeção. E outra coisa, quando você está pesquisando, fazendo um foco no paciente, o que é que você quer? Você quer saber se você tem como ou se você precisa aumentar o débito cardíaco desse paciente. Em outras palavras, aumentar o volume sistólico desse paciente. Como a fração de ejeção não vai te dar essa informação, para que você vai querer saber a fração de ejeção? Eu diria que o único uso da fração de ejeção assim, para a gente na beira do leito é: eu já sei que o paciente tem uma insuficiência cardíaca com a fração de ejeção reduzida, de fato, ele está mais propenso a ter um componente cardiogênico do choque, ou talvez ele precise de uma PN menor, talvez ele precise de uma pós-carga menor, né? Talvez ele esteja mais propenso a ficar congesto. Então, ele vai te dar alguns subsídios para você conduzir seu paciente, mas você não pode basear a sua conduta de resolução do choque ou de causa de choque apenas na fração de ejeção. Eu diria que a fração de ejeção, fazendo um paralelo, funciona como se fosse um pH. O pH normal não significa que a gente não tem acidose ou alcalemia, ou alcalose, desculpa. Significa só que você está balanceado. O seu pH é aquele valor, mas você não sabe o quanto de acidose e o quanto de alcalose você tem, né? Porque é esse balanço entre alcalose e acidose que vai gerar o pH. É a mesma coisa. Lembrando a fórmula da fração de ejeção. Volume sistólico final menos volume diastólico final sobre o volume diastólico final. Um exemplo legal, que bacana para dar para vocês. Um paciente sem cardiopatia prévia, que faz uma eferota resposta, bate aí 180 de frequência, e aí o volume diastólico final dele é 40 e o volume ejetado foi 30. Ou seja, uma fração de ejeção 30 sobre 40, altíssima, né? 75% de fração de ejeção. Porém, ele está ejetando 30 ml de volume sistólico, pessoal. Isso é muito pouco. Ou seja, o débito cardíaco pode estar e vai estar reduzido. A famosa FA instável, né? Por conta do componente cardiogênico. Ele faz um choque cardiogênico pela FA. Mesmo com a fração de ejeção até aumentada, acima de 60%, 75%. Ou seja, não se prendam mais à fração de ejeção. O que a gente tem que saber é, de fato, se a gente tem uma função sistólica reduzida, e de uma forma mais aprofundada, que vocês vão aprender nesse curso aqui, calcular o VTI e o débito cardíaco para saber se aquele débito cardíaco, no final das contas, está reduzido. Inclusive, nessa aula que a gente vai ter, tem um algoritmo super bacana que ele engloba o eyeballing com o cálculo do VTI. Porque o eyeballing vai te dar uma probabilidade pós ou pré-teste. Tu vai confirmar isso com o teu VTI. Então, é por isso que a gente não usa fração de ejeção, a gente não vai aprender a calcular. Outro ponto importante também é que a fração de ejeção, a que a gente mais utiliza é Simpson, mas tem também a Teicos. A grande maioria das máquinas de ultrassom do UTI ou do pronto-socorro não fazem o cálculo de Teicos ou de Simpson, né? Fora que isso também demanda mais tempo. Se você tiver que ver 5 doentes graves, fazer um eco em cada um deles, se tivesse que calcular a fração de ejeção de cada um deles, isso seria muito moroso e o tempo urge, né? Nosso paciente não pode esperar tanto tempo assim. Então, não vamos mais ficar falando de fração de ejeção na hora de conduzir um choque ou fazer um foco de um paciente, beleza?